Respira. Fica normal. Tá bom, eu vou Eu vou ficar... É uma conversa. Esquece que você tá sendo gravada. Só que tem uma pessoa ali, ó. olhando pra gente. No vídeo de hoje eu trouxe a minha mãe, Cristina, pela primeira vez para responder perguntas que me mandaram lá no Instagram, aqui no canal. A gente vai falar sobre a nossa relação, sobre arte, sobre a relação dela com os meus intercâmbios e tudo isso. Oiê, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Agora eu estou aqui com a minha mãe, Cristina. Eu sou filha única, inclusive. Tá preparada? Acho que estou. Primeira pergunta. Como você decidiu que o meu nome seria Tarsila? Como a arte foi muito importante na minha vida desde criança, eu me encontrei, me coloquei no mundo através da arte. Foi a arte que mostrou que eu existia, que eu sentia, que eu percebia, que eu podia ser vista. Então, quando chegou o meu momento, acho que não teria um momento melhor para homenagear a arte do que com a melhor obra de arte que eu seria capaz de fazer, que seria você. E aí eu achei que o nome Tarsila seria bom, mas eu pensei também em outros nomes. Mas por que eu escolhi Tarsila? Porque a Tarsila é uma mulher bem resolvida, com uma história que tem começo, meio e fim, bonito. Não é só uma história perfeita, ela também teve os Altos e baixos, percalços dela, tá, os altos e baixos, mas ela conseguia sobrepujar tudo. Ela conseguiu, até hoje, né? Olha como é que é a Tarsila hoje, né? Cada vez a gente se surpreende mais com alguma coisa, até alguma coisa no espaço tem. Ela tem uma cratera em Mercúrio homenageada com o nome dela. Então tem uma cratera em Mercúrio que se chama Amaral. Então por que não o nome de alguém que foi tão importante pra mim, que representa algo tão importante pra mim como desenho, pintura, arte? Como a Tarsila do Amaral, né? Que a gente não falou. Tarsila do Amaral. Próxima. Como você lida com a saudade quando eu estou no intercâmbio? Igual todo mundo, tem dias que a gente sente mais, tem dia sempre a gente sente, mas tem dia que sente mais. E nesse dia que eu sinto mais, eu procuro ocupar o tempo com alguma coisa, entrar em contato, conversar, ver como é que estão as coisas. Aviso, estou carente hoje, quero que você converse mais comigo, quero sentir você mais perto de mim, mesmo estando longe. É dessa forma que eu faço. Boa. Qual é o seu quadro favorito da vida e por quê? Eu não sei se eu tenho um quadro favorito, porque são tantos os artistas maravilhosos que tem, mas da vida, eu gosto do Picasso com aquele Guernica. Ai. Eu gosto da Lua, da Tarsila do Amaral, pelo que ela passa pra mim, pelas cores, pela tranquilidade, as linhas simples e uma coisa tão rica dentro de um movimento de linhas tão suaves e tão ricas, né, tão bonitas. Outros também, mas no momento acho que eu fico com esses. Boa. Eu gosto de Salvador Dalí. Não, esse é o nosso pintor favorito, mas você também gosta muito da Noite Estrelada do Van Gogh. Mas como que eu poderia esquecer? O Van Gogh é ó concurso. Tarsila que me desculpe. Mas não, a Tarsila... É que acho que estão assim, né? Não dá pra comparar, eles têm estilos diferentes. Não dá pra comparar. No meu coração acho que não dá. Não dá. Eu somo os dois, na verdade. Tá bom. O seu quadro favorito da Tarsila do Amaral, também perguntaram, e é a Lua, né? A Lua. Qual pintor internacional você mais gosta? Romero Brito! Não é Romero Brito. Mas eu gosto dele, eu respeito, apesar de tudo. Eu sei que tem muita crítica sobre ele, mas... Me explica uma coisa que eu sempre quis saber. Por que as pessoas os artistas têm tanto ranço do Romero Brito? Por que ele tiram tanto sarro dele no mundo artístico? Talvez porque ele seja muito comercial, né? Ele trabalhou muito o comercial. E a maioria dos artistas, eles têm um enredo, uma história que veio construída, tem uma vida por trás. Por exemplo, Van Gogh, se você for ler sobre a vida dele, deu filme, né? A Tarsila também. A Tarsila teve sorte. A vida dela, nos anos 20. A vida, a abundância que foram os anos 20 depois, e também passou pelo contrário disso. Então tem toda uma história. Todos têm uma história, tem uma construção. O Romero Brito parece que foi o que eu vejo assim, apesar de eu respeitá-lo também, é que parece que é uma coisa construída para ser uma lojinha que deu certo, que vende bem no ponto X. Entendi. Para negócios mesmo, parece que é isso. Só que por que ele agrada? Porque ele tem uma linguagem simples que as pessoas acham que é difícil entender arte. Sendo o Romero Brito, parece fácil. E não é bem, bom. Não posso falar muito porque eu também não li muito a respeito dessa história do porquê que é assim. E o seu pintor internacional favorito? Que eu cortei com a pergunta do Romero Brito. Salvador Dalí, mãe, não é? Não, fica entre o Rembrandt, em termos de pintura, formas de pintar, o Rembrandt e o Monet. Tá.
Beleza. Qual a característica mais marcante minha que te lembra a Tarsila do Amaral? Caraca, essa pergunta. Seria talvez o apreciar a arte, querer estar sempre bonita e de bem com a vida. Sabe o que eu acho que é parecido meu com ela? Eu acho que você vai concordar, mas você não pensou nisso. A Tarsila passou por muitas decepções, assim, e todas as decepções pelas quais ela passou, ela teve muitos altos e baixos na vida dela, tanto de carreira, quanto econômicos, quanto amorosos. Ela nunca caiu, ela sempre foi muito resiliente. Ela sempre, por exemplo, quando teve um problema na vida amorosa, ela se dedicou a uma exposição. Aí quando teve um problema na vida econômica, ela deu a volta por cima e aprendeu a fazer uma outra coisa lá não sei aonde, sabe? Ela sempre superou e foi atrás e foi forte. Esse espaço da dor com aprendizado, significando, né? Concorda? Concordo. Então tá bom. Se ela não concordar, o negócio ia ficar feio. Como é ter a Tarsila como filha e o que eu represento na sua vida? Nossa, que pergunta. São tantas coisas, né, para fazer para uma mãe, né? Não sei nem por onde começar, mas quando a Tarsila nasceu, para mim, como se nascesse uma flor. A sensação de uma flor perfumada, né? E depois essa delicadeza, essa caixinha de surpresas que ela é sempre, né? Vamos parar, né? Vamos parar, porque a gente chora, não dá. Como foi quando eu disse que eu ia para o meu primeiro intercâmbio? Eu sempre torci pelas suas conquistas, pelos seus desejos, então eu fiquei muito feliz, é como se eu tivesse indo. Na verdade, não foi um sentimento ruim, não, foi um sentimento bom, porque eu sabia o tanto que você queria, né, fazer uma viagem assim, e sozinha, né, um desejo de ser independente muito grande desde pequenininha. É verdade. Então, por que não? Nossa, eu queria muito. Eu lembro que teve um dia que você chegou, assim, você deitou do meu lado. Você tava meio relutante no começo, você tava meio assim, pra que você quer fazer isso, sabe? Eu falava, mãe, eu quero crescer, eu quero me tornar mais independente, eu quero ser mais segura de mim, lembra? Aí você falava assim, você falou uma vez assim, filha, pode faltar dinheiro pra qualquer coisa, mas você vai fazer o seu intercâmbio. Eu achei tão bonitinha. Você tem inseguranças quando eu estou longe? Minhas ou em relação a você? Acho que em relação a mim. Em relação a você? Não tenho. Eu acho que é normal a gente ter. Mas a gente tem que ter fé, tem que ter esperança. Eu não sei que palavra usar. Seria assim, acreditar na educação que a gente deu. Porque assim, nem sempre o filho é resultado só do que a gente ensinou, do que aprendeu na vida. Ele mesmo vai se surpreender com as coisas com as reações que aparecem diante dos obstáculos. Né? Você mesmo se surpreendeu algumas vezes com as suas reações, não foi? De algumas coisas que você já tinha vivido no primeiro, principalmente. Você já chegou dando voador. Eu cheguei meio violenta. Mas eu imagino o seu violenta, com a sua delicadeza, como que é. Mas assim, a gente tem medo, a gente tem inseguranças, mas a gente fica na torcida. Como quando você assiste um jogo, você quer que o seu time ganhe, mas você não tem certeza se ele vai ganhar, mas você fica torcendo para ele ganhar. Não é isso? Por aí. Você tem formação no meio artístico ou é hobby? Eu tenho formação. Eu estudei, fiz faculdade de Belas Artes, fiz pós-graduação em arte e educação, fiz outros cursos, mas no caminho da arte foram esses. E vários cursos paralelos, né, com alguns artistas, com algumas tendências, assim. E você trabalhou com? Eu trabalhei como professora de artes em escolas estaduais, com desenho geométrico e educação artística, e trabalhei em escolas especialistas em pintura em tela, pintura em tela, em desenho artístico. E por encomenda também. Pinta uns tênis, menina, nossa senhora. Cara, ficou lá embaixo, mas tudo bem. Como você lidou com os meus intercâmbios, mais relacionado com conselhos para mães que são um pouco dependentes emocionalmente? Tem uma dificuldade de deixar ir, as mães, no fundo, são preocupadas, mas cada uma tem uma forma de lidar. Essa dependência emocional, eu também tenho. Eu também tenho. Porque ela é muito querida. Quem que não quer ficar com a pessoa querida do lado o tempo todo? Ela é meu coração, né? Mas é uma luta que a maioria dos filhos tem, e é muito mais saudável isso, né? Quando eles, mesmo também gostando tanto da gente, sabem que eles têm que cuidar da vida deles sozinhos, têm que aprender a cuidar da vida deles sozinhos. E isso é uma forma lúdica até. Eu sei que vai ter chefe, vai ter trabalho, vão ter exigências, isso faz parte da vida, né?
Então, assim, quanto mais a gente puder colaborar com esse crescimento, melhor. Não depende só da gente. Infelizmente, não vamos poder ficar para sempre embaixo das nossas asas, assim como nós também não ficamos. Então, essa dependência emocional vai continuar existindo e você vai ter que saber lidar com ela. Eu acho que, assim, nós duas éramos muito ligadas emocionalmente, ainda somos. Sem o... E tanto que eu lembro que já falar. sempre. Não, mas antes de eu fazer intercâmbio, teve gente que falou pra mim que achava que a gente não ia conseguir. Porque a gente era muito ligado. Só que assim, a gente tem que aprender a continuar ligado, mas separar a dependência emocional. Mas é assim, eu acho que pode ser confundido dependência emocional com excesso de apego, não sei, mas pra mim eu vejo assim. O que pode ser essa dependência emocional? Pode ser até que eu ame demais e ela também. A gente se ama tanto que acha que não consegue ficar separado. Mas essa dosagem grande de amor também faz a pessoa crescer. A pessoa que tem amor, ela vai bem em qualquer coisa. Ela vai bem nos estudos, ela vai bem nos relacionamentos dela, ela vai saber lidar com tudo, porque o amor é a base, né? Eu, como educadora, isso ficou bem claro para mim, que afeto e amor são bases para o crescimento. Não é só estudo, aprendizado, dobratura, matemática, física. O amor vem na frente. Muitas pessoas, sem esse amor, elas vão em frente e acabam tendo umas controvérsias lá na frente, algumas coisas que não dão muito certo porque não lidou com isso lá atrás. Então, se começa com amor, essa mãe que está preocupada com o filho, com esse apego, pode crer que esse amor que ela tem em excesso, que nunca é em excesso, alguém pode achar que é, mas quem é que sabe a medida do amor, né? Com certeza esse amor é força para esse jovem que está indo, está saindo. O medo que a gente tem é que ele seja, acho que o principal é que a gente tenha medo que alguém chega e faz a cabeça, isso aqui que é legal, não que a sua mãe faz, isso aqui que é legal. Então acho que quem vai para o intercâmbio já não está com a idade de estar assim, mas é bom conversar bastante sobre acreditar mais em si mesmo do que na proposta dos outros, né? Sim. Que você não fazer o que não quer fazer. Não fazer para agradar o outro. Fazer se você realmente quiser, se for bom para você. Você sempre falou muito isso para mim. Isso ficou muito forte no meu intercâmbio. Então, acho que o medo que a gente tem é isso, da pessoa que está indo, perder o rumo. Agora, se perder pro lado bom, beleza. Se você descobre novas coisas no caminho e muda seus objetivos de vida, como ela que fazia biologia na USP, para mim ela ia ser uma bióloga ligada a alguma coisa da natureza. Por enquanto não é, amanhã a gente não sabe. Aí no meio do caminho do intercâmbio que a própria faculdade proporcionou, ela mudou para viagens, para intercâmbio. Para criação de conteúdo. E isso foi dito quando ela era pequena, ela podia escolher o que quisesse na vida. Mas eu achava que escolher o que quisesse na vida seria um dos cursos que fosse fazer na faculdade. É que quando você falava pra mim que eu podia ser tudo que eu quisesse quando eu tava crescendo, esse trabalho que eu tenho hoje não existia. Não existia. Então, é verdade. Entendeu? Você já falou o que você acha do meu trabalho. Se você fosse escolher outro ramo artístico, qual seria e por quê? Essa menina que perguntou é a Mel. Ela fez uma ilustração de mim, lembra? Ela é artista também, então ela que perguntou. É que assim, dentro desse caminho do desenho, da pintura, ele é abertíssimo. Eu poderia não ser professora, eu poderia ser ilustradora, poderia ser criadora de cenários de teatro, poderia trabalhar com maquiagem artística, que eu até fiz esse trabalho muitas vezes com crianças, não fiz com adultos. Fiz para poucos adultos. Mas é um trabalho que vem crescendo também. Mas eu acho que todo artista tem um viés, não um viés assim, mas tem uma paixão dentro da arte que ele se dedica mais. Por exemplo, você sempre fez muita pintura em tela a óleo. Você sempre foi reconhecida, eu sempre te vi como essa pessoa. Você, qualquer coisa relacionada à arte, fazia de forma maravilhosamente bem, mas você se destacava na pintura em tela e sempre se dedicou muito à pintura em tela. No começo foi Qual seria outra? Escolhe outra. Se não fosse pintura em tela. Você diz pra se dedicar. Talvez escultura. Escultura? Talvez. Tipo aquela menina do Ghost fazendo escultura assim, de barro. Bem diferente que tem. Tá, última pergunta. Qual o maior medo que você sentiu e como fez pra superar? Qual o maior medo que você já sentiu? O assalto? Esse eu não consigo nem... É aquela história que eu apago para não sentir o tamanho da dor. Eu dou uma segurada, assim, porque é muito grande. Em relação a mim, né? É que eu nunca contei essa história, mas um dia eu fui assaltada atrás do shopping Eldorado, em São Paulo. Quase foi, você fugiu do assalto.
o cara tentou abrir a porta do meu carro, tava trancado já, porque eu sou a paulistana neurótica que entra no carro, tranca e liga o carro, né? Vamos ser assim, Só que eu demorei uns minutinhos pra sair, e aí esse cara abordou, tentou abrir a porta, e aí eu arranquei com o carro e ele atirou no carro. E eu só descobri no dia seguinte, meu rosto ficou cheio de cacos de vidro, eu fui pro hospital, me dirigi pro hospital, porque eu fico muito lúcida quando essas coisas acontecem comigo. E aí eu achei que ele só tinha quebrado o vidro, mas no dia seguinte eu achei a bala no porta-luva. E aí eu só contei pra ela no dia seguinte, quando já tinha passado, já tinha até feito BO já. E não foi no intercâmbio, né? As mães têm Não medo foi do no Foi intercâmbio. aqui em São Paulo, ao lado do Shopping Eldorado. Foi. Eu acho que a pessoa que perguntou, ela tá perguntando no sentido de, por exemplo, eu já tive muito medo do que as pessoas iam achar de mim. Ah, nesse sentido? É. Nossa. E como eu superei foi que eu taquei bem o foda-se. Não foi só isso também. Eu comecei a perceber que se eu me preocupasse muito com o que as pessoas achavam de mim, eu nunca ia ser o que eu realmente queria. Eu nunca ia ser eu mesma. Eu acho que é mais o sentido psicológico. Eu acho que esse medo a maioria das pessoas passa. Agora, como você disse, sabe lá Deus se a astrologia explica isso, os leoninos, os arianos e os sagitarianos. Cheios de autoestima. Super bem resolvida, mas assim, a maioria das pessoas tem esse medo de não ser aceito, de não ser aprovado. E isso não tem solução, é assim. Mas qual foi o seu? Seguir em frente. Não, o seu maior medo. Eu acho que eu sempre tive esse também. De não ser aceita? Até a família. Né? E vamos em frente, vamos fazendo o que a gente gosta, cuidando da nossa vida, que sendo aceito ou não, você tem que seguir em frente. E se você trabalha com alguma coisa que depende desse ser aceito, tem cursos, acho que tem não. Trabalhos psicológicos, não sei, um artista depende. Se ele vai tocar ou cantar e não vai ninguém. Não, eu acho que um artista, ele precisa de plateia. Ele precisa, com certeza, mas eu não acho que ele precisa ter esse medo de... Porque ele, pra ser artista, ele nem pode ter. Porque ele não precisa se esforçar pra agradar. Que sendo quem a gente é, a gente vai agradar um público que se identifica com a gente. Na verdade, né? tem que se esforçar. E tá sim, bom, mas não precisa agradar todo mundo. Pra fazer o melhor daquilo que você gosta. Então, terá um número de pessoas que vão se identificar com você, que vão gostar de você. E tá bom, né? Muito obrigada, mãe, por ter respondido. Foi ótima, viu? Você tá podendo já gravar mais vídeos já. Fazer seu canal no YouTube, imagina. Seu canal de arte esotérica, umas coisas muito... oração do perdão com arte e astrologia. E outras coisitas mais do tempo que a vida ensina. Né? Obrigada, mãe. Eu te amo muito, tá? Também te amo. Ai, eu não consigo. Eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo. Não vou chorar. Não vou chorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da participação dela, das nossas respostas. É gostoso, porque é um bate-papo, né? É diferente de eu ficar falando só, eu falando. Que aí você, enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Pronto. Doeu? Um pouco.